Boa noite a todos. Do dia 22 de janeiro de 2013, terça-feira, 19 horas e 5 minutos, 25 graus aqui no estúdio da TV 14. Temos como convidados hoje o Dr. Rafael Coloda, boa noite. Doutora Suelen, boa noite. Dr. Sidney, seja bem-vindo. Hoje nós temos como tema a judicialização da saúde. É um tema que há muito tempo a gente tem ouvido, mas tem alguns esclarecimentos que ainda a nossa comunidade tem que ter para começar a realmente judicializar a saúde quando necessário. O que é judicializar a saúde? É nós procurarmos o judiciário para atender às nossas necessidades quanto à saúde pública, que na verdade é garantida na Constituição Federal e o Estado se omite. Doutor Sidney, como está a questão de ações aqui no nosso município? Meus cumprimentos, doutora Clarice, aos debatedores da mesa, aos telespectadores. Doutor, eu posso dizer assim, que pela Defensoria nós não temos tido grandes problemas de obter o deferimento dos medicamentos, dos tratamentos de exames, aparelhos, próteses, cirurgias. O Estado, aliás, o Judiciário tem, em via de regra, deferido essas demandas da Defensoria. Temos conseguido, em não obtendo a resposta do Estado para o fornecimento daquela necessidade indispensável e urgente à parte que nos procura, conseguido o bloqueio de valores e, após a liberação, a pessoa presta contas e faz o seu procedimento. O que demanda, às vezes, mais tempo é a parte burocrática do judiciário, que é necessário, o trâmite normal, mas, em via de regra, o deferimento está sendo concedido. Mas quanto tempo tem demorado para se conseguir uma liminar na necessidade de um medicamento urgente? A liminar ajuizada são 2, 3 dias a deferida. Há necessidade da citação do Estado, que é em Porto Alegre, que demora alguns dias, 5, 7 dias, e em vindo esta comprovação da citação para dentro dos autos, o juiz já na liminar fixa prazo para o Estado fornecer medicação sob pena de bloqueio do valor, fixa 48 horas, 24 horas para o fornecimento, e ultrapassado esse prazo e não havendo resposta do Estado, requer-se de imediato o bloqueio do valor, de valores, que também tem um trâmite burocrático, onde o juiz expede um ofício para o Banrisul, faz-se o bloqueio, o Banrisul comunica, o juiz... Exato, o bloqueio efetuado e o juiz expede alvará. Aí a resposta, somando-se todo este tempo, em via de regra, qual é? 30 dias. 20, 30 dias. É impossível abreviar esse tempo, porque mesmo com uma boa vontade. Por isso que eu falei, o que nós temos que enfrentar é a parte burocrática, mas não é possível ultrapassar ela, porque são os passos necessários para essa obtenção. Então, a pessoa legal. Exato. A pessoa que pretende, então, tomar uma medida nesse sentido, judicialmente, deve se precaver para ir se apressando e, né, quando a medicação a documentação necessária. O bloqueio, quando a medicação está chegando ao final, 10 dias antes, já vou providenciar orçamentos, vou providenciar a declaração de que da farmácia popular de que a medicação não foi fornecida administrativamente, para quando chegar o momento de determinar a medicação, já está com a alvará. Já tem com a alvará, já podem retirar o valor e comprar seu medicamento. Isso, a parte precisa nos ajudar. Claro. Nós não podemos ficar avisando a parte para que ela... Sim, demora muito mais, né? Doutor Rafael Coloda, tem feito muitas ações nesse sentido? Bom, primeiramente, boa noite, doutora Clarice, doutor Sidney, doutora Suelen. É um prazer, né? Estamos aqui na TV Comunitária, nosso canal 14, né, dividindo a mesa com um tão seleto grupo de colegas, né? Um tema que é extremamente interessante, que é a questão do direito à saúde, um direito garantido pela Constituição, um direito conquistado pela sociedade, depois de muita luta, teve todo o movimento sanitário,
né? Antigamente a saúde era prestada apenas para quem trabalhava ou contribuía, e hoje nós temos o SUS, que é um sistema único de saúde, que ele é universal, gratuito, né? E de livre acesso para cada cidadão poder fazer valer seu direito. Tenho experiência, sim, nessa área do direito à saúde, fiz uma pós-graduação, inclusive, em direito sanitário, e as questões não só de medicamentos, as questões de cirurgia, e não só em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação também aos planos de saúde, que é o sistema suplementar, e que muitas vezes, né, nós temos um Sistema Único de Saúde que os colegas sabem, acaba garantindo cirurgias muitas vezes caras, né? A questão dos transplantes passa tudo pelo SUS, cirurgias complexas, medicamentos de maior custo são fornecidos pelo SUS, e muitas vezes os planos de saúde acabam não entregando aquilo que prometem, e as pessoas contribuem com isso todo mês. Então existem demandas nesse sentido, sim, mas as pessoas estão se atualizando, as pessoas estão buscando os seus direitos, e o direito à saúde ele é um direito social, garantido lá no artigo 6º, e é um direito de todos, dever do Estado, né? E com um sistema suplementar em todo o Brasil que deve suprir as necessidades das pessoas. Mas nós podemos afirmar que o Estado se omite, né, dessa saúde pública a todos, né, do que está garantido na Constituição, porque se ele não se omitisse, nós não precisaríamos ter tantas demandas, né? Eu acho que também o Estado, ele se omite de muitos deveres, mas a saúde, que é primordial, né, um dever que deveria ser em primeiro lugar, eu acho que ele deixa a desejar, tanto os nossos problemas no Sistema Único de Saúde. O Estado, no caso, né, o Estado, o Estado e o município, né, são os três entes. Nós temos competências orçamentárias para cada um dos entes, mas via de regra quem cumpre o orçamento geralmente são os municípios, né? Porque o prefeito, se não cumprir, periga até sofrer preso, né? Existem, nós estávamos comentando antes aqui do programa, algumas cidades fronteiriças no Brasil com muitas demandas judiciais que o orçamento dos municípios passa de 35%, quando na verdade a obrigação constitucional seria 15%. E se não atende o comando daquela decisão judicial, o secretário-prefeito corre o risco de ser preso, né? E o Estado e a União muitas vezes não complementam os recursos que tem que complementar. É isso que se tem visto na prática. E prova disso é a questão dos planos de saúde, né? Se nós tivéssemos um SUS que nos desse uma saúde de qualidade, não teríamos que ter um plano suplementar, né? E ter que pagar para ter a saúde, né? Doutora Sueli, eu sei que até, né, nós temos o livro aqui, Decisão, Risco e Saúde, né? Tá de parabéns. Obrigada. O que levou a senhora a chegar nesse tema e escrever o livro? Bom, na verdade, isso começou ainda quando eu estava na minha graduação, né, em Direito. Na época eu fazia estágio no gabinete da Terceira Vara aqui em Farroupilha. Eu já estava lá há uns 2 anos e a gente via um número muito pequeno de ações em relação a medicamentos, a leitos de hospitais. De repente, começou, como em todo o Brasil, não faz tanto tempo assim, uma demanda muito grande. E as ações iam chegando 1, 2, 3, 4, 10 por dia, com os mais variados pedidos. Eram pedidos de medicamentos simples, eram pedidos de medicamentos de um valor muito elevado, eram pedidos de medicamentos que só eram vendidos no exterior e que ainda nem tinham sido aprovados aqui no Brasil. E aí eu comecei a me questionar, o que significa essa saúde é direito de todos, o que é saúde e o que é esse todos. E mais do que isso, o que me preocupou foi como os juízes vêm decidindo isso. O que é decidido em relação a esses pedidos. Então, eu procuro trabalhar no livro exatamente isso. O que vem sendo decidido no Brasil, qual o papel do judiciário nessa evolução que teve, como o doutor colocou no início, saúde era garantida só para os trabalhadores, e a partir de um determinado período o Estado foi dando maiores condições em termos de leis para os cidadãos, e hoje não está efetivando isso, o que gera uma demanda para o Poder Judiciário, que comprou isso e começou a decidir. O problema agora já está numa outra etapa. A estrutura do Poder Judiciário, né? A estrutura. Tem o direito, mas depois a gente não encontra a estrutura. Exatamente, se criou um mito de que o Judiciário consegue decidir sobre tudo, sobre qualquer coisa, que você vai conseguir o seu direito constitucional à saúde através do Judiciário, mas na verdade você tem uma decisão liminar na mão e chega no hospital e não existe um leito. O caso típico é o caso do UTI, né? UTI.
UTI. As vagas todas ocupadas e uma ordem judicial para que seja internada mais uma pessoa e não tem o leito. E aí você tira quem já está lá internado e coloca aquele porque ele tem uma decisão judicial? É que a demanda é maior, né, do que na verdade a oferta, né? Exato. Essa questão das vagas de leitos, o município tem comprado algumas, através de ações judiciais ou até da intervenção do Ministério Público, em algumas ações, tem a questão da compra de vaga, né, doutor? Como é que funciona? Eu não tenho tido esse tipo de demanda especificamente. Não tenho trabalhado com isso por procura de assisti-lo. Tenho sempre obtido a solução de forma administrativa, sem a necessidade do processo em si, judicial. Eu, de qualquer forma, se viesse uma ação nesse sentido para a Defensoria, procederia da mesma forma como procedo com os medicamentos. Demandaria contra um poder de Estado, buscaria a possibilidade de obtenção de internação e, não havendo, buscaria a internação particular com posterior ressarcimento do ente público a essa despesa. Acho que o procedimento não é tão complexo. O único problema é o imediato internamento da pessoa. Demora, exato, porque se nós não temos aqui em Farroupilha um leito no São Carlos, nós vamos ter que ir para outra cidade. E esse é o grande problema que demanda a urgência de um internamento, de uma cirurgia imediata, enfim. Nós temos que, às vezes, se locomover para centros maiores, mais especializados, e isso pode acarretar a perda da vida do interessado. Isso que a nossa região é uma região estruturada. Exatamente. Se a gente for comparar com uma região de fronteira, ou aquelas exatamente. regiões do campo, Nós temos Caxias e Bento, que em termos de hospitais, né, tem maior número, nós temos um, né, e a Unimed, que daí é só, na verdade, ambulatorial. Mas ainda assim tem uma estrutura razoável, Farroupilha, né, se comparado com outros locais do Estado. E ainda assim, há demanda judicial por leitos, por medicamentos, por vagas em UTIs. Né? Então, essa é uma situação preocupante, porque ainda tendo uma estrutura, isso só demonstra que a estrutura ela é insuficiente. Porque a partir do momento que a pessoa tem que recorrer ao judiciário para garantir um leito em um hospital, só demonstra que é totalmente suficiente a estrutura de todo o Estado, não só do município. Não é específico, né? E essa questão da administrativa, de conseguir um leito administrativamente, como que funciona? Não, aí um contato direto com o órgão público e se busca, então, essa solução. Como eu disse, eu trabalhei em muitos poucos casos, e os casos que eu tive, eu sempre consegui administrativamente resolver. Apesar de que, se eu não pudesse resolver desta forma, entraria com a ação. O resultado, eu não sei qual seria do atendimento imediato da parte. É problemática. Sempre demora, e a saúde é emergencial, né? A ação judicial, ela demanda certas etapas que têm que ser vencidas. Sim. É inviável se entrar agora com toda a documentação e agora a pessoa ser internada. A questão processual tem que seguir, né, o processo. Se cria um pensamento de que eu vou entregar a documentação para o advogado ou na defensoria agora e o meu medicamento ou o dinheiro vai estar disponível daqui a uma hora. Exatamente. Quer dizer, a parte pode pensar assim, mas na prática é inviável isso, é inviável. E mais do que isso, da minha pesquisa, dos processos e pedidos que eu apurei, muitas vezes a gente vê até aqui na comarca de Farroupilha, as pessoas ingressando no judiciário sem fazer o pedido administrativo. Isso é importante, o judiciário tem que ser a última opção de pedido. Até por causa desses trâmites legais e demora muito mais do que administrativamente. Esse ponto é muito interessante de ser ressaltado, porque como o doutor comentou, esse contato que é feito, quando existe realmente uma prioridade no atendimento à saúde, muitas vezes se vence em etapas sem necessidade de ingressar com a demanda. E, aliás, eu acho que o direito ele tem uma finalidade de pacificação social, né? Que antecede as demandas. As demandas é quando existe uma anomalia que aí, então, você tem que buscar do Estado uma resposta para que concretize um direito.
Então, se mesmo isso não vale só para o direito à saúde que a gente está discutindo aqui, vale para todo tipo de relação que as pessoas têm, né? Que se conseguirem resolver antes de ir para o judiciário, o direito já vai estar sendo concretizado ali. Se consegue, a questão administrativa é muito importante, encaminhar o pedido, porque daí serve para duas coisas. Uma, você tem a possibilidade de ser atendido, né? Resolver o seu problema. Exato. E a outra é a questão de ter a prova, né? Para uma demanda, a gente precisa da prova e o processo fica melhor instruído se você tem lá que não foi concedido, né? Ou foi encaminhado o medicamento, o Estado não mandou. Por isso que está precisando que o judiciário intervenha em função que não conseguiu por outros meios, né? Isso é importante. Exatamente. E mais do que isso, porque assim você possibilita que a administração ela realmente consiga perceber os problemas e se estruturar. Porque a gente tem casos que a parte era intimada e ela dizia, não, eu não pedi administrativamente porque lá demora muito, né? Então, isso fica complicado, porque tem municípios hoje que não estão realmente investindo na saúde, não é o caso de Farroupilha, mas tem muitos municípios de fronteira, porque eles têm que reservar o dinheiro para cumprir liminares. E isso é uma situação muito mais problemática, porque só alguns chegam ao judiciário. Sim, aí chega o cúmulo de se parar a máquina pública para atender o judiciário. Exatamente. Justamente. Nós temos que chamar os nossos apoiadores, então vamos chamar o intervalo e temos como apoiadores Eletrofar, BS Far, Energia Vital, Estúdio Dal Monte, O Vermelhinho, Super Lázaro e Keika Moda Gosta. Então, retornando ao nosso assunto, é até importante que no intervalo aqui é um verdadeiro debate, né? Isso é bom porque daí agora vai fluindo o assunto. Nós temos alguns números que é importante passarmos, até por questão de informação, de quantas demandas foi necessário nessa questão da judicialização da saúde, que foi necessário ajuizar ações para ter garantido, então, o direito de um leito, de um tratamento ou de um medicamento e até de cirurgias. Doutora Sueli, nós temos alguns dados para passar para o pessoal? Sim. Então, assim, Clarice, na verdade, o município de Farroupilha até está bem estruturado nessa questão de saúde. Por quê? Exatamente. Em relação ao Brasil, segundo dados do CNJ, nós temos 240 mil ações relacionadas à saúde. Podemos dizer que esse é um número mínimo. Por quê? Porque nessa pesquisa que eu fiz para fazer o livro, eu pude acompanhar que o CNJ simplesmente lançou um sistema, pediu que as comarcas informassem os números e cada comarca informa mais ou menos como quer. Então, nesses números geralmente não entram ações da infância e juventude, que são cadastradas como infância e juventude e não como saúde, ações de idosos, não entram nesses números. Então, o número provavelmente é muito maior do que 240 mil. E o mais surpreendente é que no Rio Grande do Sul existem 114 mil ações. 50% praticamente. Praticamente. E o curioso é que o Rio Grande do Sul, segundo o CNJ, o Sistema de Saúde, é um dos estados mais bem estruturados em termos de saúde pública. Imagina se não fosse. Exato. O Ceará, que tem a pior estrutura, segundo os dados do governo, tem só 8% das demandas judiciais. Mas eu talvez acho são que isso pessoas muito menos se deve, esclarecidas também. se deve à questão da Exatamente. cultura de buscar, né? Exatamente. O Rio São Grande do pessoas Sul menos tem esclarecidas. Ainda também, possibilitar né? um processo também, Também. porque nós vamos ver o interior do Ceará, o interior do Rio Grande do Sul, Sim, nós temos comarcas estruturadas, a Defensoria Mas Pública mesmo assim, é mais do estruturada. que isso. Se vocês forem ver que São Paulo, que é o segundo colocado, tem só 44 mil É ações. verdade, é verdade. Pois é. É verdade. Né? Então, É surpreendente esses números aí, são surpreendentes. isso muito se Realmente. deve ao Poder Judiciário ser bem progressista no Rio Grande do Sul, né, em relação a isso. Exato. E se deve também à omissão do Estado. Que se o Estado não fosse tão omisso, também o Judiciário teria outras demandas, né? Não essas Dona tão Clarice, necessárias. eu vou fazer um contraponto a isso. Mas eu vou fazer um pode fazer. contraponto. O senhor é o convidado, pode falar. Não, só um contraponto. Veja bem, se o Estado fosse tão omisso, será que o Ceará não é omisso? O Estado? Exatamente. Não, com Nesse certeza. ponto eu Eu concordo não com o doutor. consigo entender que o Ceará atende melhor a saúde do que o Rio Grande do Sul. Não, no Que lá Ceará, são- inclusive... as dificuldades são maiores lá, Com né? certeza, Pois né? é. Para você conseguir um médico para o interior do Ceará deve ser uma loucura. A dificuldade. Não há O médico postos de público, né? saúde Não há postos em de saúde. muitas cidades. Então eu pergunto assim, será que o Ceará atende melhor que o Rio Grande do Sul? A minha resposta é não, não é isso. Não. A minha resposta é exatamente a busca do direito. É isso que no Rio Grande do Mas Sul acontece. Tem uma outra questão também que a gente também não pode deixar de avaliar.
Se hoje nós temos deficiência no sistema, nós estamos, na verdade, antigamente era muito pior. Nós estamos progredindo muito. Sabe, até 88, o direito à saúde, a pessoa não podia concretizar ele. Não, nem existia, nem as primeiras situações que tinha de atendimento da população, se pegar, começa lá com a Santa Casa de Pernambuco, estava muito voltada para a questão da caridade. Tanto que depois veio a questão de filantropia e muitas entidades que prestam serviço nessa área, né, são substitutivas do Estado. Então, existe, claro, todo um incentivo fiscal, né, a questão de gratuidades, isenções, imunidades, fatores tem que levar em né, conta, que essas entidades têm para poder atender a população, mas a saúde, até pouco tempo atrás, ela era tratada como caridade ou como um direito de quem contribuía. E favor, né? É o favor, exatamente. Mas ainda hoje se tem um problema grave no Brasil, que em todo o Brasil, o que se trabalha muito é com saúde preventiva a nível de vacinação. Né? E há muitos anos as mesmas campanhas de vacinação, e é só em relação a isso que se trabalha. E aí a gente tem outras doenças que não seriam tão graves, que não são atendidas e acabam chegando no judiciário. Farroupilha, o maior número de demandas são relativas a diabetes, que é uma doença comum, conhecida há muito tempo, com tratamentos conhecidos há muito tempo. Sim, é que tem tratamentos, tem alguns tipos de diabetes, né? E os medicamentos que o Estado fornece para algumas e não fornece tipos, outros não. Para outras. Esse é um outro problema. Mas é um problema sério essa questão, principalmente o Estado. Mas né? não é o mesmo doente, quer dizer, a questão sempre, eu acho que assim, estratégias para não realmente oferecer para todos de forma igualitária, porque é diabetes, eu estou com diabetes, independe do tipo da diabetes, eu preciso do medicamento. Então, assim, o Estado também coloca alguns entraves, né, até para não realmente oferecer a todos. Um dos entraves é a lista de medicamentos, né? Que nunca está na lista de medicamentos. Nunca está na lista de medicamentos. Mas eu entendo, essa lista de medicamentos, eu quero confessar que eu na busca ao judiciário, eu nunca observei, porque assim, ela é indiferente. No trato da Constituição ao atendimento à parte, é indistinto, tanto que se eu posso buscar qualquer ente do Estado para exigir aquela medicação, o juiz vai me conceder essa liminar. Aí é que eu vou discordar do senhor, doutor, agora é minha vez de discordar. Eu acho que esse é um problema grande que a gente enfrenta. De fato, se a gente fosse viver em um estado ideal, a gente não ia estar nem discutindo, né, a judicialização da saúde. Não precisaria, né? Teria os medicamentos mais modernos ao alcance de todos. O fato é que por N motivos não se tem. E aí eu acho que alguns cortes necessariamente vão ter que ser feitos para atingir pelo menos o mínimo para as pessoas. O que é o mínimo? Leito de hospital, por exemplo. Aí você tem o Estado nas 3 esferas oferecendo medicamento X para diabetes, mas tem o medicamento mais moderno, que é uma caneta que você põe na bolsa, aplica, ninguém vê. E claro que é muito melhor, muito mais confortável do que fazer a aplicação com a seringa e todo esse procedimento. Mas essa caneta não vai poder ser alcançada a todos, né? E aí isso é um problema. E a partir desse tipo de demanda, de não estar na lista, enfim, é que a gente tem situações absurdas, né? Tem pessoas pedindo depilação a laser e ganhando. Tem pessoas pedindo prótese de silicone e não por reparação de problemas de câncer. O que seria ótimo, né? Que o Estado também poderia passar isso. Teria que primeiro recuperar as mulheres, aquelas com a prótese francesa. Realmente. Pois mas e quem pagou para fazer isso? Tem direito a ser ressarcido pelo SUS? Você pagou para fazer isso? Acho que é mas é a questão da Anvisa. A Anvisa aprovou aquelas próteses. Mas aí o Estado tem que indenizar. Sim, não é uma questão do SUS, é uma questão há um problema exatamente de gerenciamento. Exato. Gerenciamento. Eu quanto a essa medicação aí, eu acho que um receituário médico que venha comprovar que a não ministração daquela medicação que está sendo receitada, a não ministração acarreta risco de vida para a parte ou dano irreparável, eu acho que é um fundamento
forte para o juiz deferir. Sim. Em não havendo isso... Eu acho que são duas coisas Em não havendo distintas. isso, exato, porque em não havendo isso, aí nós podemos recorrer a qualquer tipo de medicação. Porque aí não vai ter critério nenhum. mas o risco de vida e o dano irreparável vem dar suporte à decisão judicial. É que tem outro problema, doutor, que eu concordo, no início das minhas pesquisas eu também pensava assim. Só que quando eu comecei a apurar e pesquisar inclusive em outros países, o que eu descobri também é que há uma máfia, digamos assim, em torno da indústria farmacêutica. Até dedico um capítulo do livro para abordar isso. Em muitas cidades é comum o médico receitar determinado medicamento da indústria X, que é mais caro, porque ele vai receber comissão. Isso é tão grave que o Sindicato dos Médicos lançou uma campanha, a amostra nunca é grátis, justamente por isso. E também conheço casos, inclusive, que vieram me procurar de pessoas que querem pedir ao Estado o tratamento, o tratamento no Hospital X. Ah, mas o meu primo é um médico, o meu irmão é um médico, e se ele fizer no Hospital Y, ele vai ganhar uma comissão. Então, eu quero que o Estado... já fica a máfia e a indústria, né? É que nem a indústria dando moral, né? Exato. Começa a ficar demais, né? Então tem que ter critérios para isso. E também. um problema que eu apuro aqui, que me parece importante, é a questão do risco. Porque quando o Poder Judiciário começa a decidir sobre medicamentos que sequer foram aprovados pela Anvisa, em muitos casos a gente tem, ele está assumindo um risco que ele não tem como controlar. Embora, claro, não tenha risco zero com a Anvisa aprovando, né? Não, nesse ponto eu também concordo. Eu só estava referindo ao risco devido ao dano irreparável naqueles casos que efetivamente a medicação já é comprovada cientificamente. Sim, enfim, né? sim. Seria só para dar o suporte ao juiz decidir. Eu tive aqui o único caso indeferido em que o juiz não deferiu, era um tratamento experimental. Sim. Que eu, inclusive, fui ao STJ e também o STJ acabou negando, porque trazia era experimental. Não era experimental. Não havia comprovação. Não havia comprovação isso científica. Provavelmente vai resolver, mas não havia uma comprovação. Sim, né? De eficácia do medicamento, né? Também fica arriscado, né? Claro. E o Estado financiando pesquisa. A pesquisa. Exato. E aqui tem um caso de pedido. Substituindo. Aqui que está nos autos do processo, a pessoa pediu, é um menor não pode ser submetido à pesquisa no Brasil, e claro, há N motivos para isso, mas ele assinou, está no processo, um documento que ele é um sujeito de pesquisa, mas o Estado está custeando, porque aqui em primeiro grau foi indeferido, mas o tribunal deferiu. Então, o Estado está pagando para uma pesquisa ser feita. E é bom a gente sempre lembrar quem é o Estado, né? O Estado somos todos nós. Todos nós. Os contribuintes, as pessoas que, enfim, contribuem para que se sustente isso. E quando se tem, só me permite comentar, a questão, quando tem o bloqueio no Estado, muitas vezes o Estado tem licitações, né, para comprar os medicamentos. Às vezes é um medicamento específico para uma pessoa que tem aquele problema específico, e aí vai a ordem judicial, né, aí eles compram um medicamento por licitação, só que aí já saiu o bloqueio, e aí o Estado pagou uma vez quando comprou com a licitação, pagou outra com o bloqueio, e aí depois tem que pagar de novo para descartar. Ficou superfaturado. Isso quando a medicação não perde a validade. Sim. Que fica lá, no balcão lá, enfim. Eu só queria fazer uma pergunta para a doutora Suelen. Sim. Tem um número de processos que tramita na comarca de Farroupilha? Sim. Na comarca de Farroupilha a gente tem 13.323 ações cíveis. Desculpa, quanto? 13.323 ações cíveis. Então o pessoal que está em casa, né? Família, cobrança, indenizatória. E dessas tem 126 atualmente que são de medicamentos contra o Estado, tirando ações contra planos de saúde. 1%, então? É pouco. Números. É pouco. 126 ações. Planos de saúde a senhora apurou? Não, de planos de saúde eu não sei dizer exatamente porque tem essa falha no sistema hoje. Porque essas ações aqui eu apurei em loco. Eu passei 2 anos apurando a movimentação semanal, para onde ia o processo, como voltava. As ações de planos de saúde eu não me dediquei a isso e no sistema não nos informa.
né? As situações ordinárias. Exato, e elas entram como um geral. Como o número é pequeno, ou nós temos uma boa saúde em Farroupilha, ou realmente nós temos muitos planos de saúde que subsidiam a saúde pública. Também é um dos fatores que tem que considerar, né? Mas tem muito usuário de plano de saúde que se dirige às unidades básicas, ao serviço público. Sim. Muito. E se for ver em termos de valores, até o final de 2011, em Farroupilha, foi gasto para cumprir liminares, e aí tenho que agradecer ao doutor, que na época trabalhava no município, né, e me facilitou esse acesso aos dados. Foram gastos R$ 254.380 para cumprir liminares do Poder Judiciário em relação a medicamentos. 254? Isso, R$ 254.380. Isso foi contra o município. Mas isso foi um ano atípico, né? Exato. Por quê? Porque nesse ano se computou uma ação em que uma senhora postulava uma cirurgia experimental, totalmente experimental, R$192 mil. Foi indeferido aqui, foi deferido no tribunal, em liminar. Né? Então, é um valor elevado. Quase todo o valor. Todo o valor foi para uma única pessoa. Eu lhe fiz essa pergunta, doutora, com a permissão dos demais debatedores, e pelo seguinte, eu queria concluir com a sua resposta, dizer exatamente aquilo que eu disse há 2 anos atrás, não sei quando nós fizemos um programa da OAB Comunidade, né? O senhor doutor Valdecir, procurador do município também. Eu com esses números na mão da Defensoria Pública, e agora a doutora Sueli aqui fornecendo 126 procedimentos, vem me dar o direito a concluir o quê? Existe um bom atendimento na saúde em Farroupilha. Afora aquela justificativa que a doutora Clarice falou, que tem muito plano de saúde. Mas o plano de saúde é uma opção da parte. Ninguém é obrigado a fazer plano de saúde. Faça plano de saúde porque se quer ter um melhor atendimento do que o que se pensa que se tem. Sim. O que se pode ter. Essa expressão é boa, do que se pensa que se tem. Não concordo muito, mas... A gente tem mais problema em relação aos planos de saúde do que o próprio Estado. Tem muito problema com o plano de saúde. Porque nós temos muito mais planos de saúde, por isso. Mas eles negam muito e você está pagando. Eles negam tudo. Sim. Isso aí. Porque o que acontece? Aumentam. O plano de saúde, se eu tenho, ele pode me negar o medicamento que eu estou querendo. Ou o tratamento, ou a cirurgia, enfim. No Estado, quase nunca é negado o direito da pessoa a receber aquele acesso. E porque é universal, independe da renda. Às vezes as pessoas confundem, né? Vai para a defensoria, tem a questão da renda que é o limitador para acessar a defensoria pública. Para ajuizar. Isso, agora, o direito à saúde, ele é para todos. Né? Enquanto que o plano de saúde não. Ele vai discutir até o final. Eu tenho casos de plano de saúde que eu obtive o aparelho, o paciente faleceu e o plano de saúde continua discutindo a ação. Eu não entendi até onde pretendem chegar, porque a liminar foi deferida, eles cumpriram, forneceram o aparelho e continuam discutindo o mérito. Então, veja, eu já disse há uns tempos atrás, e volto a dizer aqui, o plano de saúde tem um objetivo, lucro. Mas eles dizem isso escancaradamente nas contestações. Se busca o lucro, se briga pelo que é seu. E a gente vê plano de saúde patrocinando o time de futebol. Sim. E tira do outro também. Bom, temos que chamar o nosso intervalo. Então, estamos retornando. Nós temos que agradecer o carinho da Morgana, que ligou para cá, dando os parabéns aos nossos convidados pela competência e pelos esclarecimentos que estão passando. Então, muito obrigado pelo carinho e continue conosco. Aí, parece que os parabéns foi para a apresentadora também, que está tentando apresentar o programa. Obrigada, Morgana, beijos. Bom, eu estava lendo aqui uma citação, doutora, aqui, através dos medicamentos experimentais. Tá? Acredito firmemente que se todos os medicamentos, tais como agora são usados, fossem lançados ao mar, seria melhor para a humanidade e desastroso para os peixes. É uma citação bem interessante, pesada, né? Essa citação é do Maciris Clear, né? Ele escreve bastante, apesar de ser mais literário, sobre saúde.
E eu usei justamente por isso quando eu abordo os medicamentos experimentais. Porque o problema da indústria farmacêutica hoje é muito grave. O Brasil não percebe tanto, esse não é um debate que a gente vê tanto nas questões de saúde, porque não tem uma forte indústria farmacêutica aqui, né? Eles estão instalados na Europa e Estados Unidos. E lá, as leis para aprovação, para comercialização, inclusive para testes, elas são muito flexíveis. Resultados, são vendidos medicamentos exatamente iguais, lançados como novos. E aí aqui nesse capítulo eu trago vários medicamentos, inclusive alguns que a gente tem no Brasil, que está comprando circulando tranquilamente. Uma sensação e que não é assim. Então isso é uma coisa preocupante. E por isso que eu defendo aqui que se a judicialização da saúde é uma realidade hoje, o judiciário está decidindo sobre saúde pública, tem que ser montada uma estrutura efetiva para isso. Como? Para que não se banalize, né? Exato. Com juízes preparados para isso. E o CNJ já lançou a campanha de que a formação para juízes tenha disciplina de direito sanitário. Porque o juiz, embora muitos não gostem de ouvir isso, eles não sabem tudo. E esse é um problema quando eles pegam uma ação assim. Porque muitas vezes a parte vem mal intencionada e ela alega milhões de coisas que não são bem assim. Então, por isso que é importante uma estrutura do judiciário. Uma estrutura multitransdisciplinar para que sejam decididas essas ações de maneira principalmente fundamentada, porque o cidadão tem direito no Brasil a ver o porquê que o seu pedido foi deferido e por que não foi. Por que os argumentos de uma parte são acolhidos e por que os de outros não são. O que tem acontecido também, não aqui em Farroupilha, mas que a gente tem ouvido reclamações, questões de entrar, tipo, primeira vara dá uma decisão, dá liminar ou não, na segunda vara decide diferente para o mesmo caso, né? E o cliente, quem está precisando realmente do judiciário, fica pensando, mas que direito que eu tenho então? Porque se eu tiver sorte de cair no TJ na primeira Câmara, eu vou conseguir, na segunda eu não vou conseguir. Então, ou nós temos direito ao medicamento através do judiciário, temos sim ou não, temos direito a liminar, sim ou não. Então, fica complicado, né, doutor? E essas questões ainda, existem também a questão das listas, que a gente falou antes, tem alguns magistrados, poucos, né, mas que entendem que se aplique as listas, que se entende que o médico que tem, e isso foi alterado a legislação no ano passado, 2011, que tem que ser prescrita por médico do SUS e não por médico particular. Então tem juízes que estão sentenciando nesse sentido, né? Mas são poucos, né? Mas tem divergências. Porque sequer tem conhecimento. A questão da estrutura do judiciário que a doutora comenta. Está na legislação. Em Farroupilha, da pesquisa que eu fiz, por exemplo, na terceira vara, a grande maioria das ações vem por médico e por advogado particular. Claro, isso tem uma série de fatores, né? Não quer dizer que a pessoa foi no médico particular ou advogado particular, que ela tem condições de arcar, né? Não é isso, há uma série de outros fatores que tem que ser analisados. Mas é por isso que eu defendo que tem que ter uma estrutura menor. Agora, porque hoje o judiciário não tem condições de decidir. Eles estão decidindo de maneira vazia. Tem esse problema de uma vara decide de um jeito e outra de outro. Uniforme, né? O direito é um só. Mas mesmo essa questão da condição de arcar, né? Na verdade é um direito de todos, independe da condição financeira do cidadão para ter acesso. Eu concordo em parte. Não, mas pela lei, sim. Se pegar a saúde, é direito de todos, sim. E obrigações. Agora, o problema é que se tem uma crise e não está sendo feito pelo Estado, o judiciário já está começando a engatinhar de novo, porque tem muita ação. Daqui a pouco nós vamos ter que achar um terceiro órgão que ajude. Para decidir. E aí também não vai dar para deferir tudo para todo mundo. E essa questão da saúde, ela é tão importante que o STF chegou a fazer uma audiência pública. Sim. Né? Sim. Foram vários dias de debates, foram ouvidos os representantes dos laboratórios, os representantes dos estados, dos municípios. Que bom, né? Que bom que teve interesse. Nos 2 últimos anos eles viram como é grave essa situação. Eu quero fazer uma colocação. Eu disse que eu não via grandes problemas no deferimento de medicamentos, cirurgias, leitos, aparelhos, próteses e tal, leitos. Eu vejo um grande problema. E nós não temos, pelo menos eu não tenho visto a solução, uma luz no fundo do túnel, que são os atendimentos das pessoas dependentes de drogas. Esse é o problema. Sim. Esse é um problema que eu, na Defensoria, não consegui chegar ainda a uma solução favorável. Porque interna-se a pessoa,
de forma paliativa, e eu não estou dizendo que isso é uma culpa do Poder Judiciário, não, ao contrário, o Judiciário tem deferido de imediato. Sim, favorável, a decisão é favorável, né? Mas não tem resultado. Não há um resultado objetivo nestes internamentos. Eu tenho pacientes assistidos lá que já foram internados 8, 10 vezes, se evadiram, já tenho obtido internamento em clínica particular. Não é um tratamento eficaz, né? Não há a contenção mecânica. Então, esse é um grande problema para mim da saúde atualmente. Doutor Collor, eu quero colocar o seguinte: há anos atrás você disse assim, o Brasil termina com a saúva termina com o Brasil. É um problema sério. E eu vou fazer um outro ditado: o Brasil termina com o crack, o crack vai terminar com a juventude do Brasil. Sim. Escutem bem. Não, é verdade. É um problema muito maior do que medicamentos. Afeta toda a família, toda a estrutura social. É um horror. Porque, a princípio, não tem uma solução. A família também. Não tem uma solução médica, de tratamento, de como resolver. Mas por que não tem? Falta interesse político. Não, mas eu acho que aí é uma questão muito mais, assim, nesses casos das internações, são internações, também não descobriu muito. E são internações. Eu estou dizendo os problemas judiciários, são vários problemas, né? Aliás, eu fiz essa ressalva. E eu quero jogar uma pimenta no debate, então. E a responsabilidade das pessoas com a saúde. Porque se a gente tem todo um sistema custeado, né, por todos os contribuintes, qual que é a nossa responsabilidade enquanto pessoa em manter a nossa saúde? Exatamente. Isso aí, na pós-graduação nós chegamos a discutir isso aí. Nós também temos responsabilidades. Nós somos obesos, hipertensos e tudo mais. E muitas das causas das ações aqui em Farroupilha são devido a isso. É um sedentarismo, é cultural. Né? Claro, eu falo porque o problema chega e tem que se dar uma decisão, porque não é viável responder para a parte. Eu não tenho o que fazer. Não, nessa questão da decidir. Exato. Esse é o problema. E como ele vai decidir? Só que e decide favoravelmente a sua tese, com certeza. Só que, mesmo assim, não se consegue modificar a realidade social. Porque ele não está julgando tese, ele está julgando questões de vida ou morte. Então... Mas o trabalho aí, na minha visão, é um trabalho de estrutura familiar. Ou seja, é verdade. Tem que ser lá e desde o início. Tratar a família. Mas aí entra uma série de fatores. Entra escolaridade, emprego, habitação, saneamento, né? Vontade de viver, trabalho para todos, né? E se nós tivermos essa estrutura toda montada, eu acho difícil fugir a grande maioria fugir para esse lado da droga ilícita. Da droga ilícita. O senhor estava comentando antes, quando os microfones estavam desligados e a câmera não estava nos filmando, de uma palestra que o senhor presenciou, né, com relação à quantidade de recuperações. De tratamento do crack. De tratamento do crack. Isso aí é chocante. A resposta do especialista foi simples. Vocês querem saber qual é o percentual de recuperação? Sim, queremos. 0%. No entanto, o judiciário continua deferindo internações mas e é a solução que nós temos. Só que eu não me sinto satisfeito com este tipo de solução. Independente do que o judiciário pode nos proporcionar, isso me deixa insatisfeito, inquieto. Porque eu faço o internamento hoje, fica 4, 5 dias, sai, a semana que vem é outro internamento. Não, mas falhas nós temos, mas eu acho que tem que ter uma estrutura eficaz, tem que ter um interesse. Existe o problema, existe, mas a gente vai sempre dizer, é difícil, não existe ex-drogado, né, é taxa zero para os tratamentos, e daí eles vão ficar sempre achando alguma, não é desculpa, mas alguma justificativa para não investir nesse problema. O problema está posto. O problema está posto, tanto de medicamentos, como tratamentos, como leite, e a questão da drogadição. Então, se realmente não tiver interesse político e não começarmos município, Estado, União, a fazer um trabalho em conjunto... E olhar o problema com a gravidade que ele realmente tem e colocar a mão para resolver. Né? E não apenas por uma perspectiva, são várias perspectivas, inclusive as que o doutor elencou, que cercam todos esses problemas.
Nós temos aqui uma ouvinte, a Inês do Piodécimo, obrigado pelo abraço e por estar nos assistindo. Ela pede para nós, na verdade a filha dela fez uma redução de estômago em Porto Alegre e ela gostaria de ter um acompanhante lá, mas como ela tem o Unimed, então ela mandou o médico solicitou que tivesse um acompanhante em função, né, da gravidade e dos cuidados que deveria ter. E a Unimed nega, porque diz que ela é maior de idade e não teria necessidade do acompanhante. Então, ela pede para nós todos aqui se pode ajuizar uma ação contra a Unimed para que ela possa acompanhar sua filha nesse momento que é bem difícil. Acho que é importante ter um familiar próximo, né? Quando a gente está no hospital e está com problema de saúde. Eu diria, doutora Clarissa, respeitadas as demais opiniões, que é viável o pedido desde que haja uma comprovação médica que é indispensável a necessidade justificadamente. Porquê do acompanhamento? Inclusive o médico já mandou um fax, né, dizendo que tem a necessidade. E essa necessidade, ela é indispensável, enfim, e justificado. O pedido é viável e fundamentado dessa forma. Claro, o judiciário vai ter que decidir se sim ou não. Vai analisar esse argumento com relação às cláusulas do plano. Então, né? Aí tem a questão da legislação do consumidor também. Exato. Que se sobrepõe, né? Claro, mas é importante que tente e faça, porque realmente, se o médico está solicitando, é porque existe a necessidade. Na minha opinião, tem dois fatores. Primeiro, que é contra plano de saúde. Se é um momento de necessidade, que o médico está dizendo que precisa do acompanhamento, e a pessoa pagou o plano de saúde exatamente para se socorrer nesse momento, tem que entrar com a ação. O outro fator é que, infelizmente, isso eu digo infelizmente, a nossa justiça hoje é lotérica. Então, ela tem que entrar, porque pode ser que o juiz conceda ou não. O não já está garantido, né? O não já está aí. Então, vamos buscar o sim, né? Administrativamente ela já obteve, né? Temos também que mandar um abraço para o Maurício Jone, do Centro, que manda parabéns pelo programa e pela qualidade de nossos convidados. Muito obrigado. Estamos de parabéns, hein? Obrigado. Para encaminhamento aqui, se alguém precisar de algum tratamento, algum medicamento, qual é o primeiro passo? Vamos explicar assim, qual é os procedimentos que tem que ser feito, doutor? Pela defensoria, a pessoa se encaminha lá, coloca a situação dele e a essa pessoa são passadas as instruções. Medicamentos, a negativa administrativa, ou a impossibilidade de estar na lista dos medicamentos, trazendo essa declaração, face a vistoria da sua renda para efeitos de ajuizamento através da defensoria e preenchidos esses mais documentos particulares, se ajuiza a ação. Basicamente, se ultrapassada a renda que é ajuizada pela Defensoria Pública, que é 3 salários mínimos família, ele pode ajuizar por um particular, que o direito ele não perde a saúde, né? Sim, só ajuizar pela Defensoria. Qual é os dias que a Defensoria Pública atende ao público? Ela atende de segunda a quinta-feira. Nos horários que o foro funciona. Né? E a ordem de chegada? A ordem de chegada. Às vezes a pessoa precisa demandar lá 15, 20 minutos de espera, mas é o tempo máximo. E não há grandes problemas. E às sextas-feiras a gente tem reservado, basicamente, para as prestações de conta de medicamentos. As pessoas que vão comprar medicamento, então sexta-feira vão fazer como está funcionando as ações. Então, o senhor já montou uma estrutura, então. Exato, correto. Né? Agora, os demais dias é para atendimento normal de qualquer um que for nos procurar. E sextas, então, para essa parte mais interna e mais de organização do escritório lá. É assim que funciona lá na Defensoria. Bom, então já as informações acho que foram bem precisas, acho que estamos todos de parabéns até pelas intervenções que nos vieram à mesa aqui. E eu acho que nós temos que realmente instigar o judiciário quando necessário. É um direito garantido na Constituição Federal, saúde para todos, e nós temos que realmente começar a procurar o judiciário se de outra forma nós não conseguimos esse direito garantido, né? Então, os esclarecimentos, estamos de parabéns mesmo. Então, obrigado
doutor Sidney. Doutora Sueli da Silva Weber, esse seu livro, aonde nós temos acesso? Pelo site da editora Juruá, né, www.juruá.com.br, venda bem fácil, entrega via correio, diversas livrarias aqui na região, e a gente está tentando agora uma parceria então com a OAB local, até porque é um ponto de referência para a população, né, para disponibilizar a venda do livro ali também. E fica o convite para a população que se interessa pelo tema, que busca os seus direitos e que então leia o livro. Tem muitas decisões interessantes aqui que afetam a todos nós. Parabéns pelo tema, acho que, né, veio de encontro com a necessidade, e parabéns também pelos esclarecimentos e obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você. Doutor Coloda, também muito obrigado. A casa é nossa, então estão todos convidados para retornar assim que acharem necessário. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Isso, então amanhã nós teremos o Farroupilha agora com Alexandre Broio, também está estreando como apresentador, vamos prestigiar, né, que eu acho que a TV 14 está investindo em novos assuntos.